Queridos, hoje o tema que a gente vai trabalhar, a gente está falando muito de semente, então a gente vai continuar nesse tema. Nós estaremos falando sobre semeadores do reino. Quantos semeadores nós temos aqui nessa manhã? Até o final, todos entenderão que são semeadores. E nós vamos sair por essas portas semeando a semente do reino. E eu gostaria de estar baseando esse tema, essa mensagem de hoje, no Salmo 126. Salmo 126. Diz assim a palavra do nosso Deus. Quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecíamos que estávamos sonhando, como rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram, o Senhor fez grandes coisas por eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Ó Senhor, faz com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Lindo esse salmo. Um salmo de esperança, um salmo de mudança, um salmo que foi escrito lembrando o tempo que o povo ficou 70 anos cativo na Babilônia, mas agora eles estavam retornando para sua terra. Um cântico que nos encoraja para continuarmos a nossa semeadura. Nós também já temos esse cântico como a nossa inspiração de vida. Nós somos semeadores nesse reino. Nós antes estávamos cativos com o pecado. Estávamos longe, talvez não fosse um tempo tão grande, 70 anos. Alguns podem até ser. Outros 5, outros 20, outros 30, outros 40. Mas a questão é que nós éramos cativos. Nós estávamos no cativeiro por causa do nosso pecado. O povo de Israel, o escolhido de Deus, aquele povo que Deus sonhou para colocar a sua semente dos céus, estavam num cativeiro porque eles resolveram não mais semear no reino, resolveram que queriam ter as suas próprias sementes, resolveram que queriam ter as suas próprias colheitas. E aí chegou um tempo que Deus é tão amoroso, Deus é tão bom, que Ele permite que a sua mão derrame a sua justiça para que os seus filhos se lembrem que as colheitas temporárias são tão pequenas diante da colheita eterna. E aquele povo todo foi para o cativeiro. Viveram dias difíceis, foram para a Babilônia, foram para um lugar onde Deus não era Deus. Quem era Deus eram os deuses daquele povo. Aquele povo não cantava mais. Aquele povo só sabia chorar. Aquele povo só não vinha perspectiva de vida. Aquele povo não conseguia perceber como eles tinham perdido toda uma colheita maravilhosa que tinham recebido ali na terra prometida. E agora eles estão vivendo essa expectativa de voltar para casa. Então eu e você, em algum momento da nossa história, quando a gente vê esses bebês, nós já nascemos com sementes do céu. Mas só que nós vamos crescendo e vamos escolhendo outras sementes. E essas outras sementes que não é dos céus, faz com que a gente viva um tempo de cativeiro. Mas quando a gente ouve a palavra das boas novas e aceitamos que podemos ter colheitas do céu, que podemos ter semente do céu, nós voltamos. E quando a gente volta, a gente começa a enxergar as grandes obras do Senhor. A gente para agora de viver uma vida sem perspectiva e a gente agora já olha o que Deus tem nos dado. E nós agora somos aquele povo que estamos voltando para a presença do Senhor. E enquanto a gente vai voltando a cada dia para a presença do Senhor, nós vamos semeando pelo caminho. Então é sobre isso que Deus quer falar conosco nessa manhã. Você é um semeador do reino. No momento que você reconheceu que você largou Deus para viver as suas próprias colheitas, e você diz assim, Deus, agora eu quero continuar vendo as grandes coisas que o Senhor
Continua a fazer, porque Deus não para de fazer coisas grandiosas. Nossa cidade está um caos, nossa nação está um caos, mas Deus continua fazendo grandes obras. Mas só quem volta para o Pai que consegue ver. Porque quem está no cativeiro só lamenta, só para de viver, só vive em tristeza e em depressão, porque não consegue ver a colheita. Mas nós já estamos voltando para o Pai. A cada dia estamos mais perto de chegar ao Pai, na plenitude. Nós temos a condição de conviver com o Pai. Oramos, convivemos, ouvimos a sua voz. Mas vai chegar um tempo que nós vamos ficar face a face com Ele. E a cada dia nós estamos caminhando para isso. E quanto estamos caminhando para isso, vamos semeando. É isso que Deus quer que você entenda nessa manhã. Os semeadores são aqueles que se comprometem em semear mesmo em terra seca. Mesmo em terra aonde parece que não vai florescer. Para o povo de Israel, semear numa terra árida, numa terra seca, eles sabiam o que era, porque a geografia lá de Israel é uma geografia que não tem muita facilidade, não é como a nossa terra aqui no Brasil. Lá é difícil se plantar, mas nem por isso o povo de Israel deixou de plantar. Ele conseguiu meios para plantar, para semear e para colher. Semear é lançar, é distribuir sementes sobre algo. O semeador do reino lança sobre o mundo e distribui sobre os ambientes que frequenta a semente do reino. Nós vamos ver nessa manhã 3 características essenciais de um semeador do reino. E a primeira característica de um semeador do reino é que eles pagam um alto preço para semear. A gente vê aqui no versículo 5 e 6 do Salmo 126, que aqueles que semeiam chorando, façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Sabemos que o mundo onde a gente está habitando, vivendo, é uma terra seca. Ao mesmo tempo que é uma terra seca, é uma terra sedenta, mas é uma terra dura para semear. Ser semeador do reino no ambiente do mundo é desafiador, não é fácil. Israel é um país de pequenas dimensões territoriais, a sua topografia acidentada que dificulta a agricultura, seus recursos hídricos são resumindo-se quase exclusivamente ao Rio Jordão. Seu clima é árido e muito quente durante o dia. Durante o dia é muito quente e muito frio durante a noite, o que dificulta a agricultura. 85% do seu território é deserto. A chuva só acontece de novembro a abril, sendo muito volumosa no norte e pouco revelante no sul. Então esse povo aqui, ele sabia o que era semear em uma terra que não tinha praticamente quase possibilidade de alguma coisa crescer, de alguma coisa florescer, alguma coisa frutificar. Então, quando os textos bíblicos falam para o povo de Israel que Deus vai fazer de um deserto um jardim, eles entendem perfeitamente, porque eles sabem o que é semear no deserto. E sabe a dificuldade que é para ter-se um jardim, para terem flores, para terem frutos. Então, quando Deus diz para aquele povo, olha, eu vou transformar o deserto de vocês em um jardim, eles estão entendendo que o sobrenatural de Deus vai acontecer sobre a vida deles. E nós somos assim, queridos, nós semeamos numa terra difícil. Nós somos 32% da população mundial, somos a minoria nesse mundo. E vamos chorar para semear. E vamos pagar um preço para lançar sobre essa terra a semente do reino de Deus. Como semear sem chorar, se o que cremos está contrário do que a maioria semeia? Semeamos na nossa família fidelidade, semeamos na nossa família a autoridade dos pais, semeamos sobre a nossa família fidelidade, semeamos sobre a nossa família limites,
dizemos aos nossos filhos que somos contra o divórcio, que somos contra o aborto, que somos contra o sexo ilícito, que não concordamos com a prática do homossexualismo, isso não vai trazer choro para a gente? Isso não vai trazer dor para a gente? Porque enquanto o mundo está pregando tudo isso, nós estamos ao contrário, jogando essas sementes dizendo, Deus disse ao contrário. E só vai florescer coisa boa a partir daquilo que Deus diz, e não a partir do que o mundo diz. Como não chorar, como não levar essa semente sem chorar, se semeamos nos relacionamentos interpessoais perdão, amar quem não merece amor, compartilhar sem olhar quem merece ou não, semeamos justiça, verdade e integridade. Como não sermos semeadores sem chorar? É impossível, queridos. Então a primeira característica de um semeador do reino é que ele sabe que ele vai semear em terra difícil e vai pagar um preço por isso. Semeamos sementes que produzem frutos que incomodam a sociedade. A sociedade está em trevas e a gente chega com a luz, e a gente mostra onde que eles estão equivocados e eles não gostam. As pessoas não gostam. Quantas amizades perdemos, quantos postagens nós colocamos nas nossas redes sociais e somos zombados, muitas vezes somos bloqueados, porque as pessoas não querem ouvir de Deus, as pessoas não querem a semente do reino, mas o nosso Deus deu sementes na nossa mão e falou, vá, volta para mim, mas enquanto você volta para mim, vai jogando essa semente, porque há muita gente desse mundo que vai florescer. Você olha para as pessoas e diz assim, mas essa terra, eu vou ter que semear nessa terra? Vou ter que semear nesse solo tão incrédulo, nesse solo tão resistente, mas Deus diz, vai, deixa comigo que eu molho esse solo, eu transformo esse solo, mas você precisa semear, você precisa pagar o preço, você precisa caminhar e chorar. Esse é o papel do semeador, é caminhar e chorar, mas nunca deixar de semear. Que as lágrimas derramadas por cada um de nós não serão em vão. Você tem chorado? Mas você tem chorado pela sua colheita errada, ou você tem chorado porque você tem sido obediente? Você tem semeado, você tem caminhado, você tem chorado porque você tem falado com seu filho de Deus e o seu filho tem fechado os ouvidos. Você tem chorado porque você diz para Deus, eu quero ser fiel no meu casamento, mas tem tantas distrações que estão querendo me tirar. Será que você tem chorado por isso? Deus nessa manhã está dizendo assim, olha, você é semeador. E para você ser fiel no seu casamento, você precisa chorar. Para você ter filhos adoradores, você precisa chorar. Porque, queridos, nós que somos do reino de Deus, nós que temos Deus vivo sobre as nossas vidas, muitas vezes nos acomodamos e deixamos os nossos filhos, nos enganamos, achamos porque ele está num ambiente religioso, ele é adorador. Mas só os pais que querem filhos adoradores que choram diante de Deus porque veem a religiosidade, a incredulidade dos seus filhos. Então, semeadores são aqueles que choram. Mas Deus diz nessa manhã para mim e para você, suas lágrimas serão adubo para essa colheita. Nossas lágrimas que nós choramos pela vida de alguém ou por um ambiente, eu creio que aquelas lágrimas que a gente derramou ali no centro de São Gonçalo vai ser adubo para Deus transformar a nossa cidade. Nós estamos chorando muitas vezes por medo. Estamos chorando porque talvez a crise está apertando de uma tal maneira que a gente não sabe como a gente vai prover recursos para a nossa família. Mas Deus não quer que a gente chore só por isso. Deus quer que a gente chore porque essa cidade está ao caos. Porque essa cidade largou Deus de lado. E somos nós que temos que ir para os piores lugares, para os piores ambientes, para dizer, tem jeito, eu tenho a semente do céu. Eu vou jorrar a semente no céu em todos os ambientes. Eu vou pagar um preço. Queridos, quantos de nós temos coragem de jogar semente num ambiente e às vezes perdemos os nossos empregos? Quantos de nós temos coragem de jogar as nossas sementes em ambientes e sermos olhados como beatos,
Quantos de nós estamos tendo coragem, muitos de nós estamos retendo a nossa semente, porque às vezes a gente não quer pagar o alto preço dessa semente. Mas nessa manhã, que você possa resgatar essa característica de semeador do reino. Que nessa manhã você tenha prazer de ir caminhando e chorando, mas dizendo, é uma semente preciosa, é uma semente eterna. Ninguém está vendo nenhum broto, mas eu já creio na colheita, porque meu Deus falou para eu semear. Semeadores do reino sabem que faz parte do processo da semeadora a dor, o choro. Ele sabe que a terra não é propícia, mas ele sabe que a semente que recebeu não veio de qualquer pessoa, veio daquele que produziu a semente. O semeador do reino, ele não olha para as circunstâncias, ele olha para Jesus e aguenta firme. Jesus chorou e chorou lágrimas de sangue, para que eu e vocês nos tornássemos semeadores do reino. Nós choramos, é difícil a caminhada. Nós damos avanços, nós jogamos sementes e o inimigo tenta nos parar, tenta nos ferir, tenta nos machucar. Mas Jesus chorou lágrimas de sangue, um estresse maior. E eu sempre digo para algumas pessoas, está difícil a luta, mas ainda não chorei sangue, então estou longe ainda do sofrimento que o nosso Senhor Jesus sofreu por cada um de nós. Mas aquela lágrima de sangue nos trouxe vida e nos tirou do lamaçal de uma terra terrível que era do pecado e nos colocou de pé firme para semear, para que outros também sejam alcançados pela semeadura do amor de Deus sobre cada um de nós. A missão do semeador é semear a semente. Não importa as consequências pessoais ou a adequação dela com o solo. Que o Espírito Santo nos ajude a sermos semeadores de vida em terra seca. E a segunda característica de um semeador do reino, ele trabalha pacientemente pelos frutos. E nós vamos estar lendo Tiago 5, 17 e 18, que diz assim: o profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse. Durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Depois orou outra vez, então choveu. E a terra deu a sua colheita. Sabemos, cada um de nós, sabemos que a semeadura é longa e é difícil. Por isso, em primeiro lugar, a gente precisa abandonar o imediatismo e a nossa visão de insignificância diante de tanta terra que aos nossos olhos está improdutiva, e esperarmos pacientemente pelo alcance da promessa da colheita. Quando Deus nos convida a semear, Ele mostra já o final da colheita. E a gente se inspira, e a gente fica impactado, e a gente toma força. Só que Ele mostra o final, mas não mostra o processo. E por isso que nós temos que saber que o final vai chegar. Mas a gente ainda está no processo. Não está na hora da gente colher com alegria total. Está na hora de semear. E quem é semeador precisa ter paciência. Eu não posso jogar a semente agora e esperar que ela vire uma árvore agora. Ela vai demorar. Mas eu preciso continuar semeando. Nós temos semeado orando pela nossa cidade. Não basta a gente orar hoje, queremos ligar a televisão e o noticiário já está todo mundo em paz. Não, vai demorar. Mas isso não pode nos desanimar de continuarmos regando a semente. Nós precisamos dizer a cada vez que a gente ver uma notícia das trevas, a gente precisa ser um semeador do reino. Nossos WhatsApps têm que parar de ficar contando para a gente o que o maligno está fazendo. Porque isso desanima a gente a semear. Nós temos que começar a orar. É isso que a nossa igreja tem feito. Nós estamos 40 dias orando por realidades que nos desanima às vezes semear. Mas nós não queremos desanimar, nós queremos interceder, nós queremos regar as sementes do reino. Porque no final a colheita que vai ser para toda a eternidade não será do maligno, será do nosso Deus. Então por isso que nós temos que ter paciência. Às vezes Deus nos dá sementes e a gente joga a semente, mas daqui a pouco a gente fala, não adianta não. Olha só, não muda nada.
Porque não é agora que você tem que ver a colheita. Agora é tempo de semear. Agora é tempo de estar na presença do Senhor, renovando as forças para continuar a caminhar. O texto de Tiago nos lembra de Elias. Elias foi um semeador. No tempo difícil também. No tempo que todos os profetas, a maioria dos profetas, estavam longe do Deus vivo. Elias teve que enfrentar os profetas. Elias teve que semear, mesmo quando ele mesmo estava desanimado, ele foi levantado pelo Espírito Santo para continuar. E Elias, ele orou por um tempo para aquela cidade deixar de receber a chuva de bênçãos, mas ele também foi aquele que orou para que Deus derramasse a bênção sobre a cidade. Então, Elias, ele nos ensina que ele é um ser humano como cada um de nós. Mas ele continuou jogando a semente de Deus. Teve um momento que Elias achou que não valia a pena. Teve um momento que Elias deixou o medo tomar conta dele. Mas ele também deixou o Espírito Santo renovar a esperança sobre ele. Então nós, como semeadores do reino, nós precisamos ser aqueles que não cansem, que esperem pacientemente, jogando a semente do reino, jogando a semente do reino. E uma hora nós ficaremos surpresos com o que Deus vai fazer. Deus vai fazer, irmãos. Nós só temos que esperar pacientemente pelo alcance dessa promessa. Deus vai mudar essa realidade. Mas nós que somos do céu que precisamos acreditar. O mundo está sedento, o mundo está incrédulo, mas nós não podemos estar. Nós precisamos estar continuamente semeando. Eu semeio e não vejo, mas não é hora de ver, é hora de semear. Precisamos perseverar, semear, ser paciente, porque no tempo certo a colheita vai chegar. Paramos muitas vezes porque olhamos para nós e para o desafio. E esquecemos que quem dá o crescimento é Deus. O impossível é com Ele. A gente sabe que as nossas realidades, a gente vê e fala, está difícil, como isso muda? Mas a nossa parte é semear. A nossa parte é orar. A nossa parte é profetizar. A nossa parte é pegar a palavra e entender os tempos que nós estamos vivendo e nos posicionar nesse tempo. Mas o impossível não é comigo nem com você. É com Deus. O problema é que a gente semeia e a gente quer ver quer que a nossa ação aconteça o impossível. Não é a nossa ação. É a ação sobrenatural de Deus que vai trazer o impossível dele para a terra. Grandes homens de Deus, eles eram pessoas comuns como a gente. Pessoas que estavam vivendo, pessoas que tinham consciência de quem Deus era, mas estavam vivendo suas vidas, até que um dia Deus os chama, e chama para uns desafios, e mostra para ele a colheita final. Noé foi assim. Você imagina construir uma arca no tempo que nem chovia, gente. Porque Deus resolveu que não tinha condições mais de o ser humano continuar do jeito que estava. E pegou uma família para fazer a sua justiça. E Noé foi e obedeceu. E recebeu a colheita do livramento. Isaac, Davi, Daniel, Jeremias, Abraão, os apóstolos, todas pessoas comuns, mas que Deus pegou, Deus deu a semente para que eles começassem a semear em terra que parecia que não teria resultado, mas o resultado aconteceu e foi o nome de Deus que foi glorificado. Eles apostaram nessa semente. Até hoje nós somos abençoados pela semente que eles lançaram. Jesus semeou, e o que Jesus recebeu? A cruz. Mas ele colheu no tempo oportuno a ressurreição. E um nome sobre todos os nomes. Se nós não desfalecemos, colheremos os frutos eternos. Agora tem uma questão. Muitos de nós estamos recebendo semente do céu, mas a nossa mente ainda é carnal. Nós pegamos a semente do céu, mas não esperamos pacientemente, porque começamos a pensar como homens naturais. Ou queremos pegar a semente do céu para receber coisas temporais, somente para essa terra.
E Jesus disse que a colheita de quem espera só por ele e por essa terra é ser miserável. Porque a colheita dele está além dessa terra. Muitos desistem porque semeiam as sementes dos céus, mas estão ainda com o coração nesse mundo caído. Por isso que desistem. Por isso que começam animados, felizes, porque as promessas de Deus realmente nos renovam. Mas se esquecem do alto preço, esquece que vai ter um longo prazo para receber todas as promessas do céu. Então desistem. Mas quem é semeador do reino, quem entendeu o que é ser do reino, ele continua pacientemente, domingo a domingo, semeando, 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 mesmo sem ver um broto. Nós estamos aqui, os líderes da célula receberam um vasinho com sementes. Dá nervoso que o negócio não aparece, né? A gente fala, gente, aí o pastor chega e fala, o meu já brotou. Eu falei, meu pai, o meu nada. Mas graças a Deus que o meu já brotou. Porque é difícil você plantar alguma coisa e não ver crescer. E talvez aquilo que Deus colocou na sua mente, a semente que Deus colocou na sua mente, você tem semeado dia após dia, você tem regado, você tem adubado, mas você não vê nenhum broto. Mas aguenta, porque quem deu a semente foi Deus, e na hora certa vai brotar. Essa semente que vocês receberam é a menor semente, mas é a maior árvore. Então, muitas vezes, a gente olha para a nossa semente e diz, Deus, isso aqui é insignificante diante do desafio que é o meu problema. Mas foi Deus que deu. Pega a semente e semeia, porque você vai receber do céu a colheita. E não vai ser só para aqui não. Aqui só vai ser um flash, porque na eternidade você vai ficar espantado com aquilo que você vai receber lá no céu. Porque Deus é confiável, porque tudo aquilo que Ele nos dá, e tudo aquilo que Ele manda semear, voltará com um propósito realizado. Não se canse, não se apresse, não fique no imediatismo. Vença a ansiedade, vença a incredulidade, vença as críticas, vença a adversidade, vença as provações, vença os obstáculos. Tenha paciência, tudo acontece no tempo do Senhor. É Ele que sabe a hora que vai florescer. Deus é eterno e as suas sementes que Ele nos dá também florescerão para toda a eternidade. Por isso semeia, regue, cuide, adube, mas espere pacientemente. Um dia você vai ser surpreendido pela colheita, que vai ser além do que você imaginou. Mas vai ser necessário você chorar, vai ser necessário você orar, vai ser necessário você profetizar, para você ficar firme até o dia da colheita. E a última característica do semeador é que eles creem na abundância da colheita. Eles não creem só numa colheita pequena, eles sabem que quando a colheita chegar vai ser abundante. E em Romanos 8,18 diz o seguinte: eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Você está sofrendo por causa dessa semeadura? Não se preocupa não, porque o que Deus está preparando para você colher na eternidade nem se compara com nada disso que você está sofrendo agora. Deus quer que paremos de olhar para o presente e coloquemos nossos olhos e mentes para o futuro. Semeadores do reino sabem e creem que a colheita vai chegar. Ela se alegra com as colheitas temporais. Deus vai ser maravilhoso, porque Ele sabe que a gente também precisa ter algo para continuar. Então tem momento que Ele faz você colher algo aqui na terra, para dizer assim, continua, eu estou com você, a semente veio de mim. Mas Ele não quer que você creia só nessa aqui não. Às vezes você recebe um bebê, é um presente, é uma semente do céu. E você está achando que é só para abençoar a sua família aqui. Deus está dizendo, é maior do que isso. Esses bebês, essas crianças vão semear no meu reino. E você vai ter recompensas eternas na minha presença. O que Deus tem preparado para aqueles que semeiam, para aqueles que choram, para aqueles que continuam a semear com paciência, que trabalham, crendo que haverá abundância de colheita, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram,
Na colheita final, toda lágrima que você está derramando, toda dor, toda zombaria, todo escárnio, toda potestade, toda adversidade, as diversas provas desaparecerão. Vai acabar. Quando Deus nos chamar de volta para um ambiente eterno e sem interferências no céu, receberemos nossas recompensas, voltaremos não como fomos. Esse povo foi triste, foi preso para o cativeiro, assim eles foram. Mas olha o que o texto diz, que eles foram, semearam, mas eles voltaram alegres, voltaram cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços o resultado da sua semeadura. Assim voltaremos para o Pai. Estamos chorando nesse tempo, está doendo o que nós temos que pagar para semear nessa terra árida. Mas nós vamos voltar alegres, vamos voltar com as mãos cheias daquilo que semeamos na presença do nosso Deus. Veremos uma terra frutífera. Queridos, estamos no processo de semear e Deus nos convida a olhar, não o que temos visto como resultado da nossa semeadura. Ele nos convida a olhar para o resultado futuro disso. E Ele muitas vezes, Ele nos dá flash do que nós estamos semeando. Sabe como? Quando a gente vê pessoas restauradas. Quando a gente vê Jean, vê Tainara, vê Deus restaurando vidas. Quando a gente vê casamentos sendo restaurados. Quando a gente vê pessoas se rendendo ao Senhor Jesus. Isso são pequenos flashes do céu que Deus coloca para a gente dizer assim: meu Deus, se já está bom ver a colheita agora, uma pequena parte. Imagina quando a gente chegar lá no céu. Imagina quando a gente chegar no ambiente onde Deus está, tem domínio completo de todas as coisas. Olha o que receberemos. Ele está preparando um grande banquete mundial, onde todos os semeadores sentarão e ficarão maravilhados com o resultado da semeadura e vão desfrutar por toda a eternidade. Nós queremos concluir a palavra de hoje dizendo: semeadores do reino são filhos do rei. Recebe as melhores sementes para serem jogados nas piores terras. Porque no reino de Deus o que é semeado é fruto do amor, porque Deus é amor. E o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera. Tudo vai passar, as dores, as frustrações, as lágrimas, mas no final o que vai permanecer será o que foi semeado dos céus e regado pelo amor. A semeadura está difícil? Com certeza. Está doendo? Com certeza. Está ferindo? Com certeza. As lágrimas são constantes? Com certeza. Mas vale a pena. Porque a esperança da colheita não nos decepcionará. Toda semente do céu tem promessa de Deus de frutificar. Não olhe para o resultado de hoje. Coloque o seu olhar para a eternidade. A colheita trará frutos de paz, justiça, verdade, misericórdia, alegria, amor. Deus te planta hoje em cada ambiente para semear a semente dos céus. Chore. Caminhe chorando, mas não desiste de jogar essas sementes. E cada semente dessa é recebida no secreto com Deus. Cada semente dessa é recebida na reunião dos semeadores do reino de Deus, que é a igreja. Toda vez que você se coloca no secreto, Deus te dá sementes para aquilo que você está pedindo. Soluções dos céus para aquilo que você está passando. Toda vez que você se une à igreja, Deus te dá a oportunidade de você receber mais sementes para semear nesse mundo. Isaac experimentou uma colheita exponencial na sua vida. Ele vivia numa terra e começou a ter fome. Ele queria sair daquela terra e buscar sementes em outro lugar. E Deus: não, fica aqui que eu vou te abençoar aqui nesse lugar. E a obediência de Isaac sobre a semente que ele tinha recebido a partir de um problema que ele estava, fez ele colher 100 por 1. Isso é milagre do Senhor, queridos. Numa terra onde ninguém conseguia plantar nada.
Isaac deu 100 por 1. As condições eram desfavoráveis, mas ele tinha a semente do pai. E por isso ele recebeu colheitas sobrenaturais. Você talvez esteja num ambiente, num bairro, que você vai dizendo: eu vou embora daqui. Não dá mais para ficar aqui. Não dá mais para ficar nessa cidade. Mas se você colocar isso diante do pai, o pai fala assim: continua. Continua que eu te dou sementes para que você mude essa realidade. Queridos, nós vamos ver coisas extraordinárias acontecerem aqui. Porque nós estávamos chorando diante de Deus, porque a caminhada estava difícil, mas Ele entregou sementes na nossa mão para que a gente semeasse. E nós veremos a colheita do Senhor sobre a nossa cidade. Nós veremos a colheita do Senhor sobre o nosso bairro. Nós veremos a colheita de Deus sobre a nossa família, sobre o seu ambiente de trabalho, sobre o seu ambiente de faculdade, se você buscar ao Pai. Porque é com o Pai que está as sementes do céu. E essa semente vai produzir 100 por 1, porque Deus vai fazer o impossível. Deus vai fazer o sobrenatural sobre as nossas vidas. Somos uma geração que nós temos consciência de como tudo funciona. Isso às vezes nos atrapalha, porque a gente olha para as realidades e a gente diz o diagnóstico, a gente diz o que tem que acontecer para isso ser mudado. E isso nos desanima. Mas nessa manhã Deus está dizendo assim: para de olhar o que está desfavorável, começa a olhar para mim, porque eu tenho a solução. Eu tenho a solução para que tudo isso possa ser modificado. Sementes do céu está com o Pai. Vamos buscá-las e vamos semear em qualquer ambiente que a gente esteja. A colheita acontecerá, a alegria acontecerá, mas só os semeadores do reino vão desfrutar. Eu termino essa reflexão com uma poesia anônima que diz assim, que possa ser a nossa oração diária, porque todo dia a gente tem que dizer: Senhor, me ajuda, para eu crer que essa semente aqui nesse solo que eu estou vendo vai frutificar 100 por 1. Senhor, que eu possa semear flores no meu caminho, mas quando me faltarem as forças ou esquecer a fé, me coloque no colo e me conduza. Não me permita que eu me perca. Entrega-me novas sementes para que eu continue a florir por onde eu passar. Se você reconheceu: eu sou filho do rei, então eu sou o semeador do reino, se coloca de pé. E vamos orar e pedir ao Senhor: pode mandar semente que eu vou pagar o preço. Pode mandar semente porque eu vou esperar pacientemente até os céus, a terra virar céu. Eu creio nisso. Porque aonde está Deus, Deus muda o ambiente. Deus mora dentro da gente. Então nós temos capacidade de mudar o ambiente, porque Deus está conosco. Vamos pedir ao Senhor: Senhor, mande mais sementes, porque nós vamos chorando, mas vamos semear. Nós vamos esperar pacientemente, mas crendo que a colheita vai chegar. E quando a gente chegar lá no céu, a gente vai ver a nossa colheita, que a gente tanto chorou, que parecia que não estava florescendo, mas lá na eternidade nós veremos pessoas que a gente nem imaginou que um dia seria de Jesus lá conosco, para viver a vida abundante, plena com o Senhor Jesus. Paizinho, muito obrigado, porque antes nós éramos das trevas e em vez de semear, nós destruímos as suas sementes. Mas Senhor, o Senhor nos tirou dessa posição e agora nos colocou como semeadores. Pai, coloque na mão de cada um a tua semente. Pai, nos ajude a semear na nossa família, nos ajude a semear com os nossos vizinhos, nos ajude a semear no ambiente de trabalho, na escola, aqui na igreja, em qualquer ambiente que estejamos, Pai, que tenham sementes na nossa mão, sementes que venham do Senhor. Porque é essa semente aqui que dá a possibilidade de mudar realidades. Pai, então, nessa manhã, que todos possam receber do Senhor sementes do céu e possam continuar semeando. Senhor, eu sei que a gente chora, que a gente sente dor porque estamos semeando, somos feridos.
Pai, mas todas as vezes que vieram o cansaço, a dúvida, o questionamento, que o Teu Espírito Santo venha sobre nós e nos reanime, nos dê visão do que aquilo que nem olhos viram e ouvidos ouviram, que o Senhor está preparando para nós, e que a gente possa continuar semeando, que a gente possa crer na abundância da Sua colheita. Pai, a história desse mundo não acabou e nós já sabemos o final. O final é o Senhor, o Teu reino vencendo, a justiça vencendo, a verdade vencendo, o amor vencendo, a paz vencendo, a alegria vencendo. No final é isso que vai acontecer. Então não nos deixe parar, porque o diabo ele está furioso, porque ele sabe o final dele. Mas nós vamos continuar pagando o preço, Senhor Deus. Nós vamos continuar esperando até que o Senhor venha e nos recolha e nos mostre as colheitas, Senhor Deus, dos céus. Pai, continue conosco, que cada um de nós te busque todos os dias, te pedindo sementes, porque o Senhor conta conosco para semear sobre esse mundo de terra seca. Mas que a gente tem visto, o Senhor tem dado flechas de sementes que tem caído em bom solo e tem saído, Senhor Deus, da escassez e tem experimentado e revelado a abundância do céu. Pai, muito obrigada, porque o Senhor sempre tem semente para nos dar. Muito obrigada, porque nós temos sempre promessas de colheita e nós vamos continuar. Nós não vamos ouvir o inimigo dizer que não vai dar certo. Não vamos ouvir o inimigo nos zombar das nossas orações, porque no final, cada oração, cada lágrima derramada, cada esforço, cada ferida vai valer a pena, Senhor Deus, porque veremos pessoas, filhas do Senhor, te adorando, porque só o Senhor é digno de toda adoração, só o Senhor é digno de toda a nossa vida, de todo o nosso amor. E nós vamos, Senhor, juntos, como esse povo voltou do cativeiro, juntos dizendo: grandes coisas o Senhor fez por nós. Assim continuaremos semeando. Grandes coisas o Senhor tem feito, grandes coisas o Senhor vai fazer. E nós vamos desfrutar por toda a eternidade das suas maravilhosas obras. Muito obrigado, Paizinho. Muito obrigado. Obrigado por ter confiado a cada filho seu a ser um semeador. E nós nos comprometemos nessa manhã a pegar essas sementes e lançar e esperar o sobrenatural do Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.